Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Versículo 10 ao 12. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12. Diz assim a palavra: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11. Também por amor de vós reprovarei ou repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E o versículo 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, te glorificamos, porque tu és bom, tu és santo, tu és perfeito. Te agradecemos pela tua graça, tua bênção sobre todos nós. E pedimos a ti que tu venhas falar conosco, Senhor, de conformidade com a tua boa e santa palavra. Traga um alimento aos nossos corações, sedentos e necessitados da tua palavra. Toque em nossas vidas nesta noite e fala de conformidade com o teu querer, no nome de Jesus. Graças a Deus. Todos nós queremos a prosperidade. Queremos. É algo natural. O ser humano, ele busca ser próspero em todos os aspectos da vida. Na vida espiritual, ministerial, na vida financeira, material, na família, junto à família, enfim, em todos os lugares onde a pessoa estiver envolvida, a pessoa pensa, eu quero Deus. E se a gente deseja e busca Deus, naturalmente a gente pode e deve receber o melhor de Deus. Amém? Quem quer prosperar aqui, levanta a mão. Você quer isso mesmo para você? Você crê que nessa noite você vai receber oração e a tua vida vai melhorar? Amém? Você crê nisso? Deus tem promessas. E promessas, muitas vezes, que a gente fica pensando, puxa vida, será que é possível isso mesmo? Será que Deus vai fazer tudo isso? Olha o texto que nós lemos. Isso aqui é o último profeta que falou com o povo de Deus. Deus usou para falar no Antigo Testamento. Depois vai ficar 400 anos. Depois Deus ele vai dar um longo tempo sem falar. E Deus falou. Deus falou de uma maneira incisiva. E ele vai falar de coisas aqui que são bênçãos, e muitas vezes as pessoas pensam que não. Mas, Senhor, o Senhor está cobrando que a gente faça algumas coisas, que a gente entregue para o Senhor algumas coisas, e isso vai redundar em prosperidade. É isso que o texto rico nos fala. O texto vai falar em janelas abertas. Você já imaginou? Janelas abertas no céu.
Janelas abertas, isso é maravilhoso. O texto chega a falar, aqui no versículo, bênção sem medida, ou que advenha a maior abastança, em outra tradução que fala, que venham bênçãos sem medida. Que coisa impressionante isso. Quer dizer que é possível o Senhor abençoar de uma maneira que a pessoa não vai nem entender o que está acontecendo. Aqui na NVI, a tradução diz que venham sobre vocês bênçãos que não terão onde guardá-las. Isso que é bênção sem medida. Olha como Deus fala. Ele fala em repreender o devorador, e ele fala, por fim, que as nações vão olhar, ou as pessoas vão olhar e vão dizer, mas que povo abençoado é esse? Que povo feliz é esse? Esse aqui é um texto de muitas bênçãos para as nossas vidas. Muitas bênçãos para as nossas vidas. É algo impressionante. Deus, quando Ele quer abençoar alguém, Ele espera pouco desse alguém para dar muito a esse alguém. Ele espera uma iniciativa para Ele responder do céu com muitas vitórias. Então eu quero meditar com vocês, e o tema está ali no Data Show. Diga assim: prosperar é possível. Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim: é possível prosperar. A pessoa acreditou ou não? É possível prosperar. É possível prosperar. Eu tenho lido sobre algumas pessoas que prosperam de uma maneira tão assustadoras, e a gente fica pensando, por que algumas sim e outras não? Vamos ver no texto, o Senhor vai falar conosco. Interessante, o povo mais próspero do mundo, me lembrei agora, é o povo judeu. Não tem um povo na terra que prosperou tanto. Chegou num ponto, quando teve aquela perseguição nazista, terrível, né? Algo que massacrou aquele povo esperando aquilo, eles começaram a comprar joias, muitas joias, porque ele falou assim, quando tiver a perseguição é mais fácil carregar, né? Carregar um prédio é um pouco mais difícil, né? As joias, então os judeus fizeram. E os judeus iam se espalhando, por exemplo, se você chega nos Estados Unidos da América, povo bravo, os norte-americanos, né? Somente o presidente lá é muito bravo. Você chega lá, aí você vê ali, quem aqui é muito rico? E você vai procurar os judeus. Quem aqui é dono do petróleo? Os judeus. Aí você vai em outros países, os judeus. Você chega no Brasil, o Silvio Santos da vida, judeu. É impressionante como esse povo consegue prosperar. Mas eles tiveram algumas atitudes para com Deus que os fizeram alcançar isso. Plantaram e colheram e continuam colhendo. Então eu quero meditar com vocês esses 3 versículos aqui. Apenas esses 3 versículos. Os versículos anteriores são duros. Eu vou meditar só nos 3 versículos que vai levar cada um aqui a prosperar muito mais. Levanta a mão e diga assim: eu vou prosperar. Prosperar é possível. Vamos ver o texto aqui, ó. O que a gente vê no início do versículo 10? Trazendo os dízimos à casa do tesouro. Olha aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O Senhor colocou aquela lei mosaica de trazer os dízimos à casa do Senhor. Então, quando você vê os judeus prosperando agora, não é por acaso.
Eles aprenderam com o tempo a fazer aquilo. Eles entenderam que a tribo de Levi tinha sido separada por Deus para servir no santuário. Aquela tribo tinha os sacerdotes da descendência de Arão, os quais exercia o sacerdote, oferecia o sacrifício e assim por diante. E os demais levitas, eles cooperavam no templo. Eles não tinham terras, eles não tinham uma herança, não foi repartido para eles, mas eles teriam que viver da contribuição das outras 11 tribos. E aquele povo aprendeu isso. Aquele povo pode ter desaprendido algumas coisas, mas eles nunca deixaram de fazer. E o povo de Israel foi prosperando, com toda a perseguição prosperou. Se você chega em Israel hoje, quem tem ido lá em alguma viagem, fica impressionado. Está todo mundo atirando bomba, como hoje, Tel Aviv, bomba em Tel Aviv. Aí você vai no ano que vem, eles estão próximos de novo. Há um princípio na palavra tão profundo, que aquilo abençoa. E eles aprenderam a trazer os dízimos à casa do tesouro. Interessante, a casa do tesouro, que era o templo, aquilo ali tinha um indicativo muito positivo. Levar ali, eles estavam, na verdade, sustentando os levitas, sacerdotes e os demais levitas, mas aquilo agradava a Deus, e Deus tinha aquilo como a casa do tesouro, ou seja, a pessoa plantava e colhia muitas vezes mais. Então eles conseguiram prosperar, e vão prosperar, e vão continuar prosperando. Agora alguém pergunta, pastor, o dízimo é da lei? Não é da lei. O dízimo começou lá em Abraão. Abraão, muito antes da lei, Abraão vai receber aquela vitória, quando ele vai salvar Ló dos inimigos, e ele vai ali ter os benefícios. Naquela época, quem vencia uma guerra, tomava posse dos despojos da guerra. Ele encontra ali o homem de Deus, e ele vai entregar os dízimos. Então começou com o pai da fé. Abraão entregou, sabe o que aconteceu com Abraão? Ficou riquíssimo, a Bíblia diz. Abraão era um nômade, ele saiu da Babilônia, da Síria, no meio dos caldeus, melhor dizendo, ele sai de lá, e ele vai para uma terra que não era dele, e ele vai ficar rico, mas muito rico. Então ele, na sua fidelidade, ele planta um pouco e colhe demais, e ele se torna, na época, o homem rico da região. E alguém pergunta, você é o dono disso aqui tudo, Abraão? Não, sou dono de nada. Mas por que você conquistou tudo isso? Deus deu. Deus foi concedendo. Aí quando Moisés dá a lei, aí a lei foi para todos, e aquele povo sempre prosperou. Aquele povo caminhou bem. A vida material dos judeus é indiscutível. Não há nenhuma nação no mundo que tenha a prosperidade dos judeus. Eles aprenderam a levar para a casa do tesouro os seus dízimos, e nunca mais perderam a bênção. Mas pastor, hoje eles não estão vivendo exatamente como deveriam na fé cristã, mas a bênção fica. A gente colhe o que planta. Se você planta o mal, você colhe o mal. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta para Deus, você colhe de Deus. Amém? É isso que acontece. Aí alguém fala, e Jesus? Jesus, Mateus 23, ele vai mandar. Olha, vocês precisam fazer essas coisas sem omitir aquelas outras que eram os dízimos. Paulo, como o pastor lá citou aqui, Paulo vai incentivar. Então a contribuição era uma bênção para quem recebia? Lógico que sim, mas era uma bênção maior para quem entregava. Uma bênção maior para quem entregava. É esse o princípio. A pessoa abastece a casa de Deus, mas colhe, e colhe muito. Você crê nisso que eu estou dizendo? É a palavra do Senhor. Veja bem, o restante, o versículo 10 aqui. Prosperar é possível,
acreditando na provisão divina. Olha aqui o restante do versículo 10. Só Deus para fazer isso. E depois do quê? De você ser fiel na contribuição dos dízimos, fazei prova de mim. Não tem nenhum texto na Bíblia, outro, que manda fazer prova. Pode me provar. Deus está dizendo, pode fazer prova de mim. Fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. A maior abastança. Então, Deus manda fazer prova. Interessante, eu falo sobre contribuição só uma vez por ano nessa igreja. A maioria das igrejas fala uma vez por semana, eu falo só uma vez por ano. Mas eu vou dizer uma coisa para você, talvez deveria falar mais. Olha que bênção! Olha que bênção isso aqui, irmão. Deus está dizendo, ó, seja fiel e faça a prova de mim. Pode me provar. Senhor, eu estou sendo fiel, Senhor. Eu sou um dizimista fiel, eu estou entregando, e agora eu tenho necessidades. Deus está dizendo, faça a prova, entrega pela fé, e eu vou abrir as janelas do céu sobre vocês. Olha que coisa linda isso. Eu vou abrir as janelas do céu e derramar tal bênção. Aí eu gosto daquela tradução que diz, bênção sem medida. Né? Na NVI, que vai dizer, bênçãos que nem terão onde guardá-las. Irmãos, isso aqui é rico demais. A nossa fidelidade é impressionante. Quando a gente faz algo para Deus, volta muito de Deus. Todos nós podemos arrumar alguma desculpa, Senhor, eu não vou fazer isso para o Senhor. Deus fala, tudo bem. Só não vai ter a bênção. Senhor, eu vou fazer pela fé, está difícil, mas eu vou fazer a contribuição. Deus vai abrindo janelas do céu. Quem tem provado isso? Na sua fidelidade, Deus tem abençoado. Levanta a sua mão e fala, olha aí, porque Deus faz. Nós temos um Deus fiel. Deus deixou esse texto e falou, eu vou abençoar o povo fiel. E quem não for fiel, aí cada um escolhe o caminho. Mas Deus está dizendo, eu vou derramar bênção sem medida. Olha para o céu um pouquinho, simbolicamente. Imagina Deus abrindo janelas ali, e de repente abre o forro. É como descer dos céus algo rico sobre as nossas vidas. Amém? É isso que Deus faz, quando a gente é fiel naquilo que Ele pediu. Por que Ele pediu isso? Para nos abençoar. Interessante que na Bíblia, a gente observa que tudo que Deus pede para nós, é uma motivação para Ele agir. Pede para orar, para Ele nos abençoar. Pede para jejuar, para Ele nos abençoar. Pede para a gente adorar no templo com louvor, para Ele nos abençoar. Pede para a gente dizimar, para Ele nos abençoar. Então Deus só pede algo para alguém quando Ele tem um objetivo de abençoar. Ele vai abençoar. Ele tem coisa linda para você. Você precisa acreditar que a provisão virá, é isso que o texto está dizendo. A provisão do Senhor vem, e vem de uma maneira linda e maravilhosa. Podemos fazer prova e esperar Deus abrir. Falar assim, eu já fiz a minha parte, abre a janela. Pode provar. A Bíblia diz e a Bíblia faz cumprir. Bênção sem medida. Receba nessa noite, amém? Receba a bênção sem medida para você. Prosperar é possível, nós vamos ver aqui no versículo 11, alcançando os cuidados do Senhor. Olha aqui, ó, também por amor de vós, repreenderei ou reprovarei, ali no texto está repreenderei, que eu acho melhor, o devorador.
E ele não vai destruir os frutos da vossa terra, não vai destruir o fruto. A vossa vide do campo não será estéril. Olha o texto, como é que é rico. Olha o que Deus faz aqui, com quem é fiel. Ele repreende o devorador. Como é que o devorador acaba com os nossos recursos? Ele acaba com doenças, a pessoa tem que ir lá, farmácia, médico, assim por diante. Ele acaba com negócios que não dão certo, a pessoa não é fiel, vai lá, perde no negócio. Ele acaba, muitas vezes, no trabalho, a pessoa perde o emprego. Ele acaba, o devorador, o inimigo da nossa alma é Satanás, não é Deus. Ele não pode, Deus é o inimigo, não, é Satanás que é o devorador. É Satanás que sai devorando o que o servo de Deus tem, ou tenta fazê-lo, é o Satanás. Mas quando a pessoa é fiel, Deus repreende. Não, você não vai tocar. Você não vai tocar nessa vida. Por que eu não vou? Porque não vai. Quem manda em tudo é o Senhor. Amém? Deus está no controle. Aí ele repreende o devorador. Tem pessoa que ele vai ganhando dinheiro e o dinheiro sumindo. Vocês não estão pessoas que procura, pastor, ora por mim. Quanto mais eu recebo, mais some. Eu vou recebendo e eu não tenho, parece que falta. E chega no dia 20, eu vou receber no dia 30, dia 20 já não tenho mais. Olha, eu não sei o que está acontecendo. É o devorador. O devorador vai entrando de maneira sorrateira. E ele vai tocando na saúde, vai tocando no trabalho, vai tocando e vai sumindo e não vai. E a pessoa vai gastando e vai vindo mais gasto. E ele não entende o que está acontecendo. E dá problema, e quebra uma máquina, e quebra uma coisa, e quebra o carro, e quebra outro. E o inimigo vai tocando. Mas o inimigo gosta, faz isso, faz porque ele gosta. Ele vai tocando, mas no fiel ele não pode tocar. Porque Deus manda provar, pode me provar. Se eu não cuidar de vocês, pode me provar. E Deus cuida. Oh, me cantas amaias. Deus cuida. Esse texto é lindo demais. A gente alcança o cuidado de Deus. Ele vai cuidando. Ele cuida de conformidade com aquilo que nós fazemos. Tem um devorador na tua casa, consumindo o que você tem. Chega hoje, faz um propósito, fala assim, olha, a partir de hoje o devorador, Satanás não vai ter acesso nas minhas finanças, amém? Diga assim, a partir de hoje, Satanás não vai devorar as minhas finanças. Você tem que profetizar isso, mas isso acontece na tua fidelidade. Quando você é fiel, Deus falou, opa, esse aí você não toca. Mas eu quero tocar, mas não vai tocar dessa vida. Não vai tocar, porque essa vida é fiel e eu cuido. Deus cuida, queridos. Deus cuida de nós. Mas Deus, conforme eu disse, se a gente ora, Ele abençoa. Se não ora, não tem. A gente jejua, Ele abençoa. Não jejuou, a gente adora, Ele abençoa. A gente é fiel, Ele abençoa. Ele vai abençoando cada área da nossa vida de conformidade com aquilo que fazemos, com aquilo que somos diante dEle. Planta e colha o melhor. Pastor, eu não tenho sido fiel. O que eu faço? Faço o propósito hoje. E hoje é bom que é dia 1º. Opa, esse mês é comigo. Eu vou ser fiel. E Deus vai me abençoar. A gente conhece tantos crentes sofrendo, perdendo e acabando tudo. Por que será? Por que a pessoa perece? Porque não consegue ser fiel. Planta o melhor e colha muito, muito. E para encerrar esse texto, a nossa palavra, prosperar possível, é o último versículo aqui. Tomando posse da bênção de Deus. Olha aqui, ó, versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ele preserva os frutos, Ele preserva a produção, Ele repreende o devorador, e agora as pessoas olham e vão dizer, esse povo é feliz. Você sabe por que a ira contra os judeus lá
durante a perseguição? Porque prosperava. Porque Hitler, terrível Hitler, tinha tanta raiva do judeu. Porque lá quem ficou rico é o judeu. Ele tinha os princípios, ele tinha uma bênção e prosperava. Aqui no Brasil, prospera em todo lugar. Por quê? Por causa da fidelidade. Nessa área, Deus vou abençoar. Receba essa bênção para a tua vida. Olha que as nações vão dizer, são bem-aventurados, uma terra deleitosa. Então, como eu estou pregando hoje, o mundo diz, judeu é abençoado por causa da fidelidade. E o cristão fiel é mais abençoado ainda. O cristão fiel, ele além de cumprir o princípio da Bíblia, plantar para colher, ele já tem uma bênção constante do Espírito Santo. E dentro do princípio, Deus vai abençoar. Vai abençoar, nós vamos ser muito bem-aventurados, nós vamos viver com satisfação, como esse versículo diz, e vamos testemunhar para o mundo, Deus está me abençoando. Olha, as nações vão dizer, olha, é uma terra deleitosa, Deus quer olhar para nós e quer dizer, olha aí um povo abençoado. Olha as pessoas vendo o testemunho, mas isso depende de cada um de nós. Se você quiser ser feliz nisso, você terá que tomar essa posição. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou orar e Deus vai te abençoar. Olha, 3 versículos, Malaquias 3, olha, ele vai terminar o Antigo Testamento e vai entrar no Novo com essa bênção. É uma bênção para as nossas vidas. Então, o que você vai fazer? Trazer os dízimos à casa do tesouro. Acreditar verdadeiramente na provisão, como diz o texto, e vai alcançar os cuidados do Senhor. E agora você toma posse, amém? Eu estou concluindo dizendo, toma posse da bênção de Deus. É possível sermos prósperos. Toma posse nesta noite dessa grande bênção. Essa bênção material também é tua. Por que você vai sofrer? Por que você vai viver uma vida material difícil? Por que você vai ter consequências negativas? Quando você pode plantar e colher muito de Deus e prosperar de verdade em todas as áreas da tua vida. Amém? Vamos cantar e orar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Deixa a bênção chegar ao teu coração desta noite. Deixa a bênção entrar na tua alma. O Senhor está multiplicando nesta noite as bênçãos na tua vida. Deixa a bênção do Senhor te alcançar na sua plenitude. Oh, me cantas. Que o Senhor te abençoe. O Senhor vai te abençoar. E faça brilhar Ele teu rosto em ti, que conceda sua graça Ele canta. e te dê paz. Pai querido, toque em cada vida aqui, Senhor. Toque em cada vida aqui nesta noite. Toca, Senhor, em cada vida. Toca, Senhor, em cada vida. Toca, Senhor, em cada vida aqui nessa noite. Toca com a tua bênção, Senhor.
Senhor, repreenda o devorador aqui. Eu repreendo o devorador agora, Senhor, no nome de Jesus. Esse devorador cruel, Senhor, que tem entrado nessa vida, nessa família, e tem corroído tudo aquilo que é necessário para uma boa sobrevivência. Eu repreendo a ação do devorador, no nome de Jesus. E eu peço que tu abra janelas, Senhor, Halamaia. Abra janelas dos céus agora, Senhor. E vai concedendo o melhor do Senhor. Vai concedendo abundância, Senhor. Vai concedendo abundância. Vai concedendo graça abundante. Vai concedendo abastança. Vai concedendo bênção sem medida, Senhor. Vai concedendo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Da família e teus filhos e os filhos Que me dos teus canta. filhos. E a bênção se Que me canta, derrame que me até canta, que me gerações da família. Receba, receba a bênção, receba a prosperidade, no nome de Jesus. Receba, 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 no nome de Jesus. Receba, no nome de Jesus. Receba. Dos seus filhos Que me canta, que me canta. até 1000 gerações da família, os teus filhos, Olha a bênção na tua vida. dos teus filhos. Coloca a mão na tua cabeça um pouquinho. Coloca a mão na tua cabeça. Pai, toca nessa vida. Toca com a tua unção e o teu poder. Toca com a tua bênção, Senhor. Prospera em todos os aspectos da vida, inclusive na vida material. E conceda o melhor do Senhor. E conceda aquilo que a Bíblia diz. No nome de Jesus. Você diga, eu tomo posse dessa bênção no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor?